minha alma se abre, sinto o amor vibrando na Olá, boa tarde, o noite. coração Seja sem bem-vinda gratidão. Soluços a esse espaço de acolhimento e de eu sou transformação. feliz, eu sou Respire alegre, fundo, que esse momento é sigo seu. o caminho com gratidão, no amor encontro Vamos se conectando com esse momento. a alegria me conduz, sigo o caminho com gratidão, no amor encontro. Se você sente que está meio perdida, sem saber por onde começar, qual o rumo tomar nos seus relacionamentos, respire, que esse sentimento não é só seu. E hoje nós vamos conversar sobre isso com carinho e profundidade. Então, para quem está chegando, eu sou Maria Bernadette, sou psicoterapeuta e facilitadora de constelação familiar e ajudo mulheres, assim como você, a superar a ansiedade para viver um relacionamento próspero, começando pela reconexão com nós mesmas. Essa live ela faz parte do aquecimento para a Semana do Despertar Feminino. Ele é um evento online e gratuito, e onde eu vou te mostrar passo a passo como superar a ansiedade e viver relacionamentos prósperos com você e com os outros. A Semana do Despertar Feminino acontece dos dias 5 a 11 de maio. Para participar é bem simples. Se você está assistindo pelo YouTube, está aqui na descrição do vídeo. É só clicar no link e colocar o seu e-mail e pronto. Depois disso, você vai ser direcionada para um grupo fechado de WhatsApp, onde nós enviaremos, eu e a minha equipe, informações importantes, sem excesso de mensagens, só o que realmente precisa para aproveitar cada detalhe desse evento que a gente está preparando com muito carinho para você. O tema da nossa live hoje é: sinto que estou perdida, sem saber por onde começar. A gente vai falar sobre algo de muitas mulheres e que vivem em silêncio, se desconectando de si mesmas. Sabe quando você olha para a sua vida e sente que está tudo embaralhado? É sobre isso que nós vamos falar. Você está se esforçando um monte, mas parece que está sempre longe de viver aquilo que realmente quer, principalmente nos relacionamentos. Hoje a gente já vai abrir esse espaço para olhar para isso com carinho, sem julgamento. E nós vamos entender de onde vem essa sensação de estar perdida e como começar aos poucos a se reencontrar para que possa viver um relacionamento próspero que você merece. Muitas mulheres vivem no piloto automático, cuidando de tudo e de todos, menos de si mesmas. O corpo ele dá sinais, cansaço que não passa, ansiedade que aperta, confusão mental, a mente não dá conta. A mente não dá um segundo de trégua. O coração também acelera, solidão, uma angústia, uma sensação de vazio, mesmo quando fora parece que está tudo certo.
E aí vem a pergunta que muitas vezes fazem em silêncio. Tão perdida, sem direção, sem saber por onde começar e ir. Na verdade, é que isso não acontece do nada. Muitas vezes essa sensação, ela vem de anos, colocando as necessidades dos outros na frente das suas, tentando dar conta de tudo, tentando ser forte o tempo todo, sem perceber, você vai se afastando de si mesma. Vai se esquecendo do que gosta, do que sente e do que sonha. Vai vivendo no modo sobrevivência e não no modo presença. Essa desconexão não é culpa sua. É um padrão que muitas mulheres repetem. Mas quando você entende isso e começa a lidar com mais carinho para si, já é um começo da virada. Desde muito cedo, muitas mulheres aprendem a olhar para o outro antes de olharem para si. São ensinadas a agradar, a cuidar, a dar conta de tudo, a silenciar as suas vontades, em nome do seu bem-estar família, dos filhos, do parceiro, da sociedade. E esse movimento contínuo de doar-se, pouco a pouco, vão se afastando de quem realmente são. Perdem o contato com os amigos, perdem o contato com o que sentem, com o que desejam. E aí vem aquela sensação de vazio, de confusão, não sabem mais aonde estão, por onde começar, se perdem no meio desses sentimentos. E agora, onde que eu estou? Onde que eu vou começar? Com o passar do tempo, surge uma sensação estranha e profunda, o vazio, uma sensação de estar perdida, de não saber mais do que gosta, o que quer, o que te faz feliz. O corpo, ele tá ali funcionando, cumprindo suas tarefas, fazendo o que precisa ser feito, mas a alma parece bem distante. É como se a mulher vivesse no automático, cumprindo os papéis, mas desconectada da sua essência. E essa desconexão, ela não começou do nada. Ela tem raízes profundas. E muitas vezes é tão profunda essas raízes. Foi uma infância que talvez foi difícil. Aquela menina que sente que não foi ouvida, que não foi acolhida ou que foi rejeitada. Ela cresce tentando ser forte hoje, tentando não incomodar, tentando se adaptar para ser aceita no relacionamento, ser aceito nos grupos. Esse esforço de se moldar para caber nos padrões, ela se perde de si mesma. Ela foi esquecendo da própria voz, das próprias vontades, e até o dia em que ela olhou no espelho e não se reconheceu mais. A desconexão, ela também é um sintoma de cansaço emocional. Quando há uma sobrecarga de responsabilidades, de expectativas externas e internas, tenta dar conta de tudo sozinha. E o grupo grita e a alma se cala. A mulher entra num estado de confusão
onde tudo parece pesado, sem sentido, e ela já não sabe mais por onde ela vai recomeçar. É como se isso fosse um caminho que ela não sabe para que direção ela vai. A sensação de estar perdida, e isso vai aumentando cada vez mais. Essa desconexão interna, ela interrompe o fluxo da vida, que é o movimento natural da expansão, da realização, do bem-estar. Porque o coração, ele está em conflito com a mente. E o corpo, ele vive em estado de alerta. Então a mulher, ela perde o contato com a sua intuição, com a sua verdade, com o seu prazer de viver. Porque lá no fundo, a ansiedade não é só um sintoma. A ansiedade nada mais é do que o corpo tentando avisar que algo está desorganizado, fora do eixo e fora do equilíbrio. A vida não flui, as decisões se tornam difíceis, os relacionamentos se tornam instáveis e a prosperidade, ela fica bloqueada. O reencontro, ele começa quando ela se permite parar, olhar para dentro. Quando sem pressa e sem julgamento, ela escolhe suas dores e as reconhece sem se culpar. Quando reconhece que não precisa mais carregar tudo sozinha, uma mulher que está numa situação dessas, ela precisa de ajuda. E é dar a si mesmo essa permissão para ser cuidada, para receber apoio. E acima de tudo, decidir com coragem, cuidar de si mesma, não como um luxo, mas como uma necessidade vital. Para cuidar de si não é egoísmo, porque cuidar de si é a base de tudo, é a base da vida, é o que permite que ela veja essa mulher inteira, forte, em equilíbrio, capaz de criar resultados, capaz de criar relacionamentos saudáveis e viver uma vida próspera. Reconectar-se é um processo. É como acender uma luz dentro de si, aos poucos, sem pressa, respeitando o tempo que você precisa. É honrar a sua história, resgatar a criança ferida e dar voz ao seu feminino e voltar a florescer. Você não está perdida. Talvez só esteja afastada de si mesmo há muito tempo. É o seu florescer com um novo caminho, escolher um novo caminho, voltar para dentro, voltar para si mesmo. As raízes do sentimento de estar perdida começam lá atrás, muitas vezes sem nós percebermos. E crescemos tentando ser fortes, mas por dentro, um buraco emocional, uma dor profunda. E nesse buraco a gente não vê saída, só dor. Quando estamos desconectados de nós mesmos, nós estamos desconectados com a nossa origem. Aprendemos como a força vital que recebemos de nossos pais pode ser bloqueada quando a conexão com eles é prejudicada.
Quando nos isolamos de nossos pais, nós podemos nos sentir perdidos, sem rumo. Nós podemos não ter consciência, mas afastar de um dos pais é o mesmo que se afastar de uma parte de nós. Ao desenvolver um relacionamento com nossas partes dolorosas, que muitas vezes nós herdamos do nosso sistema familiar, nós temos a oportunidade de mudá-las. Essas dores, esses padrões que passamos a vida carregando, muitas vezes não são nossas, mas pertencem à nossa história, à nossa família, à nossa linhagem. Os comportamentos e os julgamentos que nós carregamos ao longo da nossa vida, muitas vezes podem parecer algo negativo ou algo que nós precisamos afastar, mas na verdade elas têm algo a nos ensinar. Esses padrões, eles podem se tornar uma verdadeira fonte de compreensão sobre quem somos, sobre o que precisamos curar e sobre o que ainda está por trás dessas atitudes. E mais do que isso, ao olhar para essas partes de nós, com gentileza, nós conseguimos estabelecer as bases da nossa compaixão. Então, se você sente que está na defensiva, provavelmente tem algum sentimento que precisa de atenção, de ser compreendido. Quando existe uma memória de dor, tem algum bloqueio ou uma estagnação ali. Esse bloqueio pode afetar nossas relações, nosso bem-estar e até a nossa prosperidade. A reconciliação, ela é sobretudo um movimento interno. É importante saber o que causou esse afastamento e entender por que aconteceu isso. E ao identificar a causa do evento traumático, a nossa compreensão, a compaixão pode mudar o julgamento, o afastamento que causou esse sofrimento que te deixa perdida e desconectada com você mesma. Essa mudança de olhar sobre a dor pode quebrar o ciclo de afastamento e trazer uma sensação de inteireza, de volta ao equilíbrio. É quando a gente realmente entende o que aconteceu, o que a dor perde, aonde ela nos mantém. Então, por que ela nos mantém desconectadas e perdidas? Então, isso é um sentimento de realmente compreender, para que a gente possa voltar para esse equilíbrio. Se sentir em paz consigo mesma, estar em paz com a sua origem. E às vezes a liberdade que buscamos, ela nos escapa. Nós somos incapazes de nos sentir à vontade dentro do nosso corpo, sem saber por onde começar. E muitas vezes tem conflitos, mas na realidade não sabemos identificar a origem real deles. E o que acontece é que muitas vezes nós estamos lidando com sintomas
e não com a causa profunda. Esses conflitos, eles podem ser reflexos de questões não resolvidas do passado, das expectativas não atendidas, ou até de padrões que nós herdamos sem perceber. E é justamente quando nós conseguimos identificar a raiz do conflito que nós podemos começar a trabalhar na cura e na transformação verdadeira. A falta de conexão materna, ela pode ser um dos motivos de tudo isso. Compreender o que aconteceu na nossa infância pode mostrar os motivos do sofrimento em se sentir perdida e desconectada. Quando não temos o apoio, o carinho ou a presença emocional que precisamos na infância, isso pode deixar marcas profundas na nossa vida adulta. E compreender o que aconteceu lá atrás, na nossa infância, é um passo essencial para entender o sofrimento que carregamos hoje. De onde vem esse sofrimento? Porque às vezes eu tenho um sentimento, mas quando a gente vai ver o que está por trás desse sentimento, por que isso foi assim, como isso aconteceu, muitas vezes as coisas mudam o olhar. Porque as emoções maternas, elas precisam ser vistas e compreendidas, porque elas permeiam o nosso mundo, influenciando tudo ao nosso redor, nossos dias, nossas relações e até a forma como nós enxergamos o mundo. Então, é tão importante olhar para esses sentimentos e ressignificar eles, porque às vezes a gente registra uma dor, mas na realidade aquilo não era assim. Só que a gente guarda aquilo por muito tempo e acaba atrapalhando a nossa vida adulta. Então, quando esse vínculo com a mãe ele é quebrado logo no começo da vida, mesmo que de uma forma sutil, isso pode deixar um vazio difícil de explicar. É uma dor silenciosa e aos poucos isso afeta o nosso bem-estar e até o jeito como a vida flui. E nós estamos sempre buscando por respostas fora. Procuramos por conselhos, mas nada preenche de verdade aquele vazio lá dentro. E sabe por quê? Porque a resposta nunca está fora. Ela vive dentro da gente. Ela está na reconexão com a nossa essência. E o primeiro passo é olhar qual a origem e de onde vem esse sentimento antes de mudar a vida. A gente precisa se escutar. Como está essa criança interior aí dentro? O que ela sente? O que ela está tentando te dizer com tudo isso? E quando a gente começa a reconhecer esses sentimentos, essas emoções e até os sintomas, que na verdade não são nossos, aí nós podemos quebrar um ciclo e começar a escrever uma nova história. Muitas vezes esse processo ele começa com uma simples conversa, palavras sinceras, ditas no momento certo. Tem o poder de nos libertar de laços familiares e de lealdades inconscientes. E é assim que nós podemos encerrar ciclos
de traumas, de dor, de medo, que por tanto tempo nós carregamos sem perceber, aquela insegurança, aquela ansiedade. E tudo isso, claro, tem um reflexo na nossa vida adulta. Dores que surgem, medo de se expor, sensação de não pertencer, baixa autoestima, consequências como bloqueios nos relacionamentos, dificuldade de receber amor, trava na prosperidade financeira. Quando estamos desconectados de nós, a vida perde fluxo. Tudo vira esforço. A gente até se cobra por não conseguir sair do lugar. Mas há feridas que precisam ser vistas antes de ser curadas. E como fazer esse caminho de volta? Pare de ouvir seus pensamentos negativos. Parar, ouvir o corpo. O corpo, ele conta onde mora a sua dor. Para, senta aí uns minutos, fecha os olhos, respira e sente como seu corpo está pedindo por descanso, como seu corpo está cansado. E como estamos no piloto automático, nós não reparamos isso. Ele fala com a gente o tempo todo. Ele mostra onde está a dor. O que precisa de atenção, de cuidado. Ele é o nosso guia sincero. Só que às vezes a gente não escuta ele. Acolher as emoções sem julgamento. A raiva, o medo, a tristeza também são partes da alma. E elas têm algo a nos ensinar. Ao invés de rejeitá-las, nós podemos aprender e a escutá-las com compaixão. Encarar as sombras com humildade, sem querer mudar de uma vez, mas se abrindo para ver. Nutrir-se com o que faz sentido para a alma. Silenciar. Nutrir-se em silêncio, com arte, com escrita, com terapia, com constelação. Ter coragem de soltar a vergonha, porque ela nasce no meio de muitos medos, de não sermos amadas como somos. Mas a verdadeira cura, ela vem quando nós nos permitimos ser autênticas, sem máscara, sem medo. Pedir ajuda quando for necessário. Ninguém faz esse caminho sozinha. Está tudo bem em precisar de apoio. Que às vezes essa força está justamente em reconhecer o que nós podemos olhar para nós e dizer sim, eu preciso de ajuda. Eu posso contar com os outros quando eu preciso. Alguns obstáculos comuns nesse processo podem ser crenças profundas como eu não sou o suficiente, eu tenho que dar conta de tudo sozinha, se eu mostrar quem eu sou, serei rejeitada. Isso são resistências. Medo de sentir, medo de se frustrar de novo, apego ao controle. Essas resistências, elas não são inimigas, elas são proteções que a gente usa, projeções antigas. Mas quando a gente compreende, nós podemos soltar. O primeiro passo é se permitir e olhar. Não é sobre
a perfeição, é sobre presença, é sobre ter humildade para reconhecer que está difícil e coragem para continuar mesmo assim. Se abrir para o novo. E antes de tudo, é um ato de confiança em si mesma, na vida, no fluxo do desconhecido. É soltar o controle da mente e permitir que algo maior conduza. E isso só acontece quando você começa a se libertar das amarras do passado, das dores que ainda te seguram, das crenças que te dizem que você não pode, dos medos que te mantêm na zona conhecida, mesmo que ela não te faça feliz. Abrir-se para o novo exige presença, de estar aqui no agora, com tudo o que você sente. É entregar-se, é aceitar que você não tem o controle de tudo, mas tem escolha. Coragem, porque o novo, ele sempre vai te provocar com um medo antigo. Autocompaixão para lidar com as suas recaídas, as inseguranças e as dúvidas. Quando você começa a se acolher, a mudança ela acontece naturalmente. O relacionamento melhora, a prosperidade flui e a ansiedade diminui. E tudo isso que eu trago aqui é porque um dia eu também já estive nesse lugar. E eu prometi para mim mesma que se eu conseguisse sair de lá, eu ajudaria outras mulheres a fazer o mesmo. E por isso que eu estou aqui. Fez sentido para você? Se sim, manda um coraçãozinho aí, deixa um comentário aí embaixo. E lembre-se que essa live é a quinta live de uma série de lives do aquecimento da Semana do Despertar Feminino, que acontece do dia 5 até o dia 11 de maio. Será uma semana onde nós vamos olhar para um caminho para superar a ansiedade e viver relacionamentos mais prósperos. Se você ainda não se inscreveu, o link está na descrição do vídeo. Se você está no Instagram, é só clicar no link que tem aí na minha bio. A bio do Instagram é aquele textinho logo abaixo do meu nome do meu perfil. Ali tem o link para você fazer a sua inscrição na Semana do Despertar Feminino. E se você sentiu que essa conversa te tocou, eu te convido a continuar nesse caminho comigo. Tem muito conteúdo vindo por aí para apoiar a sua jornada de cura. Se você ficou comigo até aqui, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. A sua presença aqui não é por acaso. Você está dizendo sim para você mesma. E esse já é um passo muito lindo, muito produtivo. Se essa live tocou você, compartilhe com uma amiga que também pode se estar sentindo de uma palavra de apoio, pode estar se sentindo perdida. Porque a cura ela acontece no encontro. E você não está sozinha. A cura ela precisa de acolhimento. Um beijo no coração de cada uma e nos vemos amanhã. Tchau, tchau.